Fala aí, pessoal! Tô entrando aqui ao vivo. Pera aí. Por que tá um negócio estranho aqui? Eu não costumo fazer muita live. Eu tenho umas coisas aqui que eu não tô entendendo. Pera aí, avançar. Sai daqui, ele tá querendo me mostrar todas as facilidades do negócio aqui. Eu ainda não tô conseguindo. Agora sim! Agora sim! E aí, resolvi. Eu ia gravar o vídeo aqui com a correção. Vou gravar, aliás, o vídeo com a correção. Mas eu falei, cara, deixa eu entrar ao vivo aqui. Vamos ver se o pessoal tá aí, né? Como é que tá todo mundo? Como que é? O que eles acharam da prova? O pessoal já tá entrando aí, ó lá. Silvia Ribas, Dal BQQ, Alice Cupolillo. Nosso Bechara descolado, ô louco, aí eu me sinto honrado, né? Ó quem tá aqui comigo, ó, CACD 2022, saiu CACD 2022, eu tô de óculos e essa luz aqui tá atrapalhando, né? Que eu vou deixar um pouco pra cima, assim, vamos ver se melhora. Ou então desligo logo de uma vez. Não fica tão ruim, né? Até que não tá tão ruim. Melhor sem a luz do que com a luz. Vamos falar um pouco dessa prova então, pessoal? Vamos lá. Silvia Ribas, nosso querido. Vocês que são queridos. Vamos lá, cara. O que vocês acharam, hein? Eu achei uma prova tranquila, hein? Achei tranquila. Tivemos algumas questões de gramática, né? Tivemos aqui pontuação, né? Uma questão simples de pontuação, mas tivemos bastante questões de referente de pronome, né? Ficou bom. Obrigado, Emanuel, pelo retorno aí. Deve ser por causa da luz, né? Que ele falou. Tivemos aqui questões de referência de pronomes, né? Que é já uma constante, né? Pra gente, pessoal que fez nosso curso aí de... Aliás, quem fez o curso do CACD completo, né? O curso de simulados, não teve surpresa, assim, nenhuma. Zero. Bola de surpresas, né? Gabarito preliminar aqui. Uma questãozinha só de texto aqui, que eu fiquei meio... assim... Não sei se vai ser o suficiente para anular, não. Mas é uma. Vou falar aqui já já. Vamos falando aqui. Eu não decorei a prova ainda. Claro, né? Eu li aqui, resolvi. Aí esperei sair o gabarito preliminar, só para ver se teria algum grande absurdo, mas não tivemos, felizmente. Parece que na prova de inglês tivemos Shakespeare, né? Cara, isso me dá... Poxa, eles podiam fazer isso na prova de português, né? Valorizar os autores brasileiros, né? A gente podia ter aí um Abdias do Nascimento, a gente podia ter um Augusto Boal, né? Assim que o Augusto Boal é mais improviso, mas por exemplo, um Nelson Rodrigues, um Gianfrancesco Guarnieri, né? Quem sabe Eles Não Usam Black Tie na nossa prova de português. Seria uma boa, né? Fica a dica aí, já que exploraram Shakespeare, exploremos também os nossos autores brasileiros do teatro, né? Quem sabe um Mário Bortolotto, por que não, da Companhia de Automóveis, né? São grandes autores brasileiros aí. Vamos lá! O que vocês acharam da prova aí? Teve alguma questão que vocês acharam especialmente bacana ou não? Eu tô aqui, pessoal, com a prova B. Eu tô com a prova B. Olha lá, o MF Brantini. MF Brantini, a foto tá pequena aqui, não sei se é O ou A. Não dá ideia, Caco. Mas é uma boa, poxa, é uma boa. Muito extensa a prova, verdade. Isso é verdade, mas foi um extenso, mas eu não achei também mais extenso do que as anteriores, né? Com uma Clarice para coroar, mais uma vez, quem fez aí o curso de CACD, do CACD completo, já sabe ler Clarice, né? Clarice tem que saber ler, e a gente já leu bastante juntos, né? Primeiro, na prova B, o primeiro texto foi o texto do... Qualquer coisa vocês vão me interrompendo aí, tá? Fazendo esse bate-papo aí. Mas o primeiro texto foi o texto do Domingos José Gonçalves Magalhães, Discurso sobre a História da Literatura do Brasil. Ainda não era o texto sobre modernismo, né? O modernismo caiu.
Cara, claro que ia cair. Ah, porque é 100 anos? Não, aquilo que eu já falei, né, aqui com vocês. Não é porque é 100 anos, porque todo ano cai. Claro, né? Todo ano cai. Ah, porque foi 100 anos de arte moderna que caiu Clarice, que é a segunda geração modernista? Cara, claro que não. Porque Clarice já caiu um monte de vezes. O sentido de fortuna no poema do Bonifácio tinha um sentido semelhante ao de fado. Claro, esse fortuna nos poemas, assim, é fortuna mesmo de sorte, né? O destino, né? Que é o fado, né? Não é a fortuna no sentido de grana, como ele pressupôs, e fado, a música, fado, né? Não, é fortuna. Camões usa muito também esse fortuna como destino. Ah, triste fortuna. Mas é muito comum, sim, na literatura, esse uso, né? Não só na literatura, claro, mas é que em poemas, assim, em textos literários, a gente vê muito. Triste fortuna, triste acaso, triste destino, triste fado. Né? Sim, tinha o mesmo sentido, corretíssimo. Mas vamos lá, no texto do Domingos Magalhães, um discurso sobre a história da literatura do Brasil. Não vi problemas, não, nas questões de texto. Tem uma ópera, O Fortuna, não conheço, mas deve ser esse Fortuna no sentido de destino dessa ópera. Eu não conheço essa ópera, não. Não sou um grande conhecedor de ópera, embora já tenha apresentado uma como dançarino. Olha só, na minha adolescência, eu apresentei La Traviata. Eu fazia um dos toureiros. O texto defende que a concepção de que há autores demais no país, o que dificulta distinguir entre os que versejam por diletantismo. Não, né? O autor, ele justamente está criticando os que dizem que, né, os que não separam, nós falamos, esses poetas, como se fossem todos vagabundos, né, ociosos, parasitas, né? Qualquer semelhança com o discurso anti-artístico atual não é mera coincidência. Se acender dando alfinetadas. Mas corretíssimo, ótima frase, é uma ironia que exprime a crítica do autor ao desprezo dirigido aos literatos no Brasil, né? Aos artistas como um todo no Brasil, se trouxéssemos se atualizássemos esse discurso. Alfinetada, seu CACD, muito bom, continue assim. De acordo com o texto, as artes literárias encontram terreno fértil em uma terra onde haja liberdade. Sim, também, isso aí é todo o trecho do Só Rodeado de Cenas de Miséria. Não, cadê a hora que ele fala ali? Eu não decorei a prova ainda, gente, então ainda não tô indo no diretão ali, né? Como eu costumo fazer quando eu pego prova que já conheço. Mas ali, que povo escravizado pôde cantar com harmonia quando retinido das cadeias e o ardor das feridas sua existência torturaram? Que colono tão feliz, ainda com o peso sob os ombros e curvado sobre a terra, a voz ergueu no meio do universo e gravou seu nome nas páginas da memória? Então é aí que ele diz, cara, ainda que o Brasil teve artistas diante disso, né? Mas eu quero o pedaço que ele fala, não, as ciências, a poesia e as belas artes, filhas da liberdade, não são partilhas do escravo. Irmãs da glória fogem do país amaldiçoado, onde a escravidão rasteja, e só com a liberdade habitar podem. Então aí ele diz, sim, só com a liberdade a poesia e a arte podem habitar. Muito bom. As vírgulas que separam as expressões com razão e as ciências. Eu estou aqui no texto Discurso sobre a História da Literatura do Brasil, no item 4 da primeira questão desse texto. Eu estou fazendo a prova B, então para mim é a questão 1. As vírgulas de com razão e as ciências. O com razão na linha 7 é um adjunto adverbial intercalado, né? Adjunto adverbial, sem dúvida. Poder-se-á com razão, certamente, o adjunto adverbial intercalado. Na linha 16, o que a gente tem aqui? Aí é uma enumeração, né? As ciências, a poesia e as belas artes. Então a vírgula está separando termos de mesma função sintática. Sem novidades.
Na questão 2, o termo fosfoream possui sentido crítico e remete à debilidade dos produtores de arte no Brasil. Não, né? O termo fosfoream remete aos vagalumes, brilhando e fosforando, acendendo, piscando. Aí, e o pronome... Agora sim, ó, o pronome... Essa é boa, hein? Essa questão foi boa. Acho que algum pessoal deve ter escorregado nessa aí. A live vai ficar salva? Cara, depende. Se der tudo certo, eu deixo salvo aqui. Se eu me embananar aqui no meio dela, eu não preparei nada, cara. Eu ia gravar o vídeo, né? Ia gravar. Aí eu resolvi entrar ao vivo. Falei, vamos entrar ao vivo aqui, vamos ver que bicho que dá. Se ficar bacana, eu deixo salvo. Se eu me embananar aqui, eu tô no improviso. No improviso é sempre um risco, né? Eu fiz aqui, já vim de cara. Eu não lembro das questões direito. Mas olha lá. Mas essa questão foi bacana, hein? Eu só tenho 1 hora, eu preciso ir um pouco mais rápido, eu acho. Mas, ó, pronome pessoal, eles relaciona-se ao seu antecedente os homens. Eu tô na segunda questão e tem 2. Segunda questão do texto Discurso sobre a Literatura do Brasil. Vê aí em qual é a prova que você tá na mão. Por quê? Acredito que tenha derrubado bastante gente. Alguém caiu nessa... A Assis falou que tá bacana, que bom. Alguém caiu nessa aí? Alguém que tá me assistindo aí caiu nessa questão? Vocês perceberam bem. Não é o eles. Eu não lembro quem que é, mas eu lembro que não é... Vamos ver aqui, ó. Na linha 2. Através das espessas trevas em que se achavam envolvidos os homens deste continente americano. Ah, sim, viram-se alguns espíritos superiores brilhar de passagem. Eu achei até que ele fosse explorar, o improviso tá ótimo. Que bom, obrigado, Letícia. Eu achei até que ele fosse explorar, quando eu tava lendo, vocês veem aqui no meu texto grifadinho aqui, ó. Eu tava lendo, eu até grifei aqui o brilhar. Eu falei, cara, vai ter uma questão desse infinitivo. Eu achei interessante esse viram-se brilhar de passagem, né? Esse infinitivo, achei que eles iam explorar isso, mas eles não exploraram, não. Mas sim, eles eram como pirilampos. Eles quem? Esses espíritos superiores, né? Que faziam, não o eles lá de cima, o eles... aliás, aqui é os homens, né? Não os homens, lá se achavam os homens. Os homens nesse continente americano, nas trevas em que os homens se achavam, viam-se esses espíritos luminosos. Eles são os espíritos luminosos, né? Os espíritos superiores que brilhavam. É isso aí, boa questão, hein? Boa! Tivemos o sujeito da forma verbal podem, é composto por 2 núcleos. Aliás, bastante questão aí de sujeito invertido, sujeito posposto, né? Teve uma outra também lá na frente. Aliás, boa aquela outra, hein? Vamos chegar lá. Tivemos uma outra questão de sujeito posposto bem bacana, aquela lá eu gostei. Mas quem fez o CACD completo também, cara, quantas questões, todo simulado. Desde que começa a sintaxe, todo simulado a gente fala de sujeito posposto, né? Então foi tranquilo. O sujeito da forma verbal podem é composto por 2 núcleos. Escravidão e liberdade. Não, de modo algum. Quem que é o sujeito aí do podem? As ciências, a poesia, as belas artes. Eles são o referente. O sujeito, na verdade, do podem tá oculto, mas ele retoma ciências, poesia e belas artes, que não são partilhas do escravo. Fogem do país. Quem foge? Ciência, poesia e belas artes. Do país amaldiçoado, onde a escravidão rasteja. E a ordem direta aqui seria, né? Só podem habitar com a liberdade. Quem só podem habitar com a liberdade? As ciências, a poesia e as belas artes. Só podem habitar, só podem viver com liberdade. Aí sim. Mas é sujeito oculto, na verdade, né? Porque tá retomando, mas tá retomando aqueles caras lá em cima. Mas não é liberdade de modo algum. Depois a gente teve aqui na linha 26 os pronomes oblíquos em desmerecê-lo e desviá-lo. Referem-se ambos a literato. Sim, na linha 23. Correto também. O trabalho do literato, longe de assegurar-lhe com a glória uma independência individual e um título de mais reconhecimento público, assegurar-lhe a quem? Ao literato. Então o trabalho do literato, ao longe de assegurar a ele, ao literato, que já tira da gente
É isso que eu ia falar agora. A Letícia falou, achei que se referia a trabalho do literato. A minha explicação ia justamente para tirar isso. Eu ia falar, tira da gente o quê? Isso. A questão de ser trabalho do literato ou literato. Né? Porque a gente já tem logo na sequência isso. O trabalho do literato, longe de assegurar-lhe com a glória uma independência individual. Então, o trabalho do literato, longe de assegurar a ele, ao literato, aí a gente já pescou referente. E um título de mais reconhecimento público parece, ao contrário, desmerecê-lo. Então, o trabalho do literato, longe de dar-lhe glória, parece desmerecê-lo. Então, a gente pega o sentido todo aí. Percebe? Então, não é só o trabalho do literato, longe de dar glória ao trabalho do literato, parece merecer o trabalho do literato. Não, o trabalho do literato, longe de falar, olha, que bacana, ele é um poeta. Não, parece que desmerece o cara, né? Então refere-se ao literato, com certeza, muito bom. Depois, para mim, veio o texto do Marcos Augusto Gonçalves, 1922, A Semana que Não Terminou. Ok, vamos lá. Tivemos aqui, os poetas modernistas consideravam as propostas futuristas como inovadoras. Bacana essa aqui também. Cara, toma cuidado, porque quando ele me diz... Os poetas modernistas consideravam as propostas futuristas como inovadoras, pois elas indicavam ruptura. Não, ele até diz ali na 7, né? Os modernistas usavam o termo futurismo, mas não é o futurismo de Marinetti. Né? Era o termo futurismo, até com um sentido elástico, como ele diz. Né? Um sentido ali mais ou menos tal de futuro, contra o passado. Né? Mas quando ele diz na questão... As propostas futuristas, aí são as propostas, essa limitação das propostas futuristas, eu realmente vejo aqui como se ele voltasse para a questão do Marinetti. E não. Então ele muda o referência, justamente para fugir disso, para fugir do futurismo de Marinetti. Na questão 2 aqui, no item 2 do primeiro texto do 1922, A Semana que Não Terminou, da primeira questão, na linha 11, a contradição entre futurismo e passadismo define as propostas artísticas que se apresentavam no cenário artístico do início do século XX, o que representa realidades estéticas bem distintas e alheias. O meu problema aí ficou nesse define, justamente. Define a proposta artística, quando no próprio texto ele mostra que não tinha, né, ainda o que eles queriam. Esse aspecto do discurso modernista que se apresentava como ruptura com o velho. Você tirava na lata do lixo, mas ainda tem aqui manifestações variadas, as quais, diga-se não raro, os próprios novos estavam atados. Então ainda tinha ali uma relação com o antigo, com o novo. Os próprios novos estavam atados aos modelos antigos. Então ele deu uma determinação muito grande aqui na questão que não tínhamos. No 3 aqui denotação e conotação, né? O bandeirantemente conotativo, linguagem conotativa. Sim, com toda certeza del Word. No item 1, não posso dizer que as propostas futuristas dessa questão são as propostas modernistas que eles mesmos chamavam de futurismo. Então, o Bia Sanches, eu cheguei a cogitar isso quando eu estava fazendo. Eu confesso que eu fiquei assim, falei, cara, eu vou botar certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, errado. Optei pelo errado, tá? Tá até aqui do ladinho, aqui, ó. Cadê? Aqui, erradinho aqui, né? Coloquei até, optei por ele. Mas por que eu coloquei aqui? Justamente por causa desse que eu falei agora, as propostas futuristas, essa determinação, né, do futurismo. Então eu acredito que não dá para brigar por aí, não. Não vejo isso, não. Na 4, né, o certame dessa natureza caracteriza a semana como investida brasileira inovadora, aí sim. Agora, a gente tem agora 3 itens gramaticais aí, hein? 3 itens gramaticais na questão 4, as expressões mas o faziam em sentido elástico e atirar na lata do lixo, do passadismo. Função referencial predominante. Eu vejo função referencial predominante no ensaio. Agora, ele pegou 2 expressões que passam a ideia do autor.
né? Ah, você vai atirar na lata do lixo, né? Atirar na lata do lixo, ou fazia em sentido elástico, considerações do autor, metafóricas. Então foram dois trechos que saem dessa objetividade da referencialidade. Entra um pouco na questão emotiva, sutil. Sutil essa, hein? Bem sutil. Mas, de fato, sai da objetividade, da impessoalidade ali, né? O texto tem um predomínio referencial, com certeza. Mas esses dois pedacinhos que ele destacou, de fato, trazem para a subjetividade do autor. Atirar na lata do lixo. É uma visão do autor isso. Então vem um pouco para a emotividade, com certeza. Na 2 aí uma questão textual, né? A citação do trecho do Manifesto Antropófago. Para quem está chegando agora aí, ó, eu tô no texto 1922, A Semana que Não Terminou. Tô nesse texto aí. E ele está dizendo aqui, veja de qual é a sua prova. Na prova B, que eu estou na mão, é a questão 4. O emprego da intertextualidade. Sim. Lembra que é intertextualidade, né? Lembraram, né? Intertextualidade é essa relação com os outros textos. No caso, uma citação direta é uma intertextualidade. O uso das aspas se justifica para marcar expressões informais de sentido ambíguo, por ser texto escrito no nível formal. Cara, não, ele já tinha falado agora lá em cima, né? Os usos das aspas são justamente, em sua maioria no texto, são referências, são citações. Eu posso usar aspas para relativizar termos? Posso, com certeza. Mas aqui não. Aqui ele está se referindo a termos, fazendo citações. Então, não mesmo. Essa foi bacana. E é engraçado. Foi engraçado. Até mandei mensagem para um aluno meu. Eu tive um aluno que mandou uma mensagem para mim no simulado 3 do curso do CACD completo. Tem uma questão, cara, muito igual a essa, muito igual. Só que em vez de falar que é predicativo, ainda no 3 a gente tá falando em adjetivo, mas era estavam alguma coisa ali, não lembro qual era a palavra, agora me fugiu. E 2 dias antes da prova, o aluno me perguntou, mas esse verbo não é verbo isso aí? Né? Acho que eram estavam... Não me lembro. Mas vamos botar, estavam atados. Ele perguntou, não é verbo? O atados não é uma voz passiva? Não, disse a ele, é realmente adjetivo, como tá lá no simulado 3. Né? Cara, quem fez o curso do CACD completo simulado não teve surpresa zero mesmo. Você ainda pode fazer. Se você não for aprovado esse ano, você ainda pode fazer para o ano que vem. Vai dar certo também. E essas questões estarão lá. Já assim que sair o gabarito oficial, só para a gente ter certeza de que eles não vão mudar nada e não tem nada para a gente comentar, essas questões já vão estar no curso. Então você já pode comprar se quiser. Se foi mal, já começa hoje, amanhã já começa a estudar. Mas sim, é adjetivo, porque não é uma voz passiva isso aí, né? Com o verbo estar. Aí seria uma voz passiva com o verbo ser, né? Que é a ação recebida pelo verbo. Aí o estavam atados, o estavam de fato verbo de ligação, atados predicativo, e o as quais, pronome relativo, está ligado de fato ao atados. A preposição é pelo atado. Eles estavam atados a quê? Vamos pegar ali na linha 15 e 16, ó. Atirar na lata do lixo o passadismo das manifestações variadas. Então, os próprios novos estavam atados às manifestações variadas, né? As quais os novos estavam atados a quê? Então, justamente esse as quais é preposicionado para complementar o atados lá de baixo, que é um predicativo, já que o estar, verbo de ligação. Beleza? Boa questão, hein? Boa questão. Exige atenção essa aqui. Espero que você tenha acertado. Depois viemos para o Conto de Natal do Mário de Andrade. Essa primeira foi a única, assim, cara, confesso, eu não gosto desse gabarito não, hein? Eu não gosto desse gabarito. É plausível supor que o diálogo que ocorre no texto se dá entre um judeu recém-chegado a São Paulo e um oriental supostamente embriagado.
Não gosto desse gabarito. O diálogo, o judeu que chega a São Paulo tá vendo o diálogo. Tanto é que, como Mário de Andrade se refere ao homem que dissera ir ter com a Amélia. Ah, mas esse homem que dissera ir ter com a Amélia pode ser também um outro judeu que chegou a São Paulo? Cara, pode, é plausível. Agora, é plausível supor? Para dizer assim, é plausível supor, eu precisaria de alguma marca do texto que me propusesse, né? Isso aí. Agora, o que eu tenho? Ó, vais ao baile do clube? Não arranjei convite, você vai? Onde você vai hoje? Como não? A São Paulo vai estar lá. Ah, vou pro Réveillon, não, vamos ao Trianon. Por que não vem comigo na casa do Marx e tal? O que eu tenho aí de marca de ser um judeu chegar a São Paulo? O judeu chegar a São Paulo tá vendo a conversa. Ele foi, viu um, viu outro, né? O oriental embriagado, sim. Mas, cara, confesso, ó, se tem alguma aí que dá pra gente brigar, é essa, tá? Eu não vejo como participante do diálogo o judeu chegar a São Paulo. Beleza? Me digam aí o que vocês pensam dessa questão. Mas eu não vejo isso. Alguém me perguntou alguma coisa sobre o atados aí. Deixa eu ver, só voltar aqui atrás, que eu estava falando da outra questão. Não deveria ser atadas concordando com manifestações? Me perguntou Kleber Rose. Espera aí, Kleber, deixa eu só voltar a folha aqui. Não deveria ser atadas. Achei aqui, questão 4. Na linhas 15 e 16. Cadê? Não, atados, porque está concordando com os próprios novos. Tá, Kleber? Os próprios novos estavam atados. Atados a quê? As manifestações. Quem está concordando com as manifestações são as quais. O pronome relativo. Mas o atados é predicativo para os próprios novos. Beleza? Corretíssimo aí. Corretíssimo. Concordo muito, tive que reler esse texto. Boa, Letícia. Então a Letícia aí também tá achando que esse gabarito tá zoado. Já somos 2, hein, Letícia? Já dá para fazer recurso. Então, assim, mas eu acho, pelo que eu me lembro aqui, vamos ver até o final aqui se eu chego a uma. Mas pelo que eu me lembro, a única que eu realmente. Teve uma da Clarice também. Uma da Clarice. Mas essa aqui é mais. A outra da Clarice dificilmente eles vão mudar. Mas essa aqui eu vejo como errada. Essa aqui eu acredito, eu quero muito que esse gabarito seja trocado, tá? Do primeiro, o item 1 da primeira questão do Conto de Natal. Conto de Natal do Mário de Andrade. A outra tá de boa, né? A descrição. Agora esse aqui, né? A crítica à aparência das mulheres presentes na praça, o que fica explícito no emprego do diminutivo no vocábulo peitilhos. Não. Olha lá, outra aqui, ó. A Bibo Gomes, eu tava triste quando conferi e errei segundo o gabarito. Não faz sentido supor que o diálogo era com o judeu. Concordíssimo. Concordo total. Então já somos 3. Já somos 3 não aceitando que é o diálogo com o judeu. Não tem diálogo. Ninguém tá conversando com o judeu aqui. Vamos bater o martelo agora. Pega ali o cacetete do ratinho lá, pá! Nem lembro, nem sei se o ratinho usa cacetete. Eu tô pensando no ratinho na época da Record. Olha só, quando eu era moleque, que tinha um homem grávido no ratinho. Não sei se vocês eram vivos nessa época. Agora, peitilhos, ó, somos 4, ó. O Gustavo já falou que somos 4, o Cláudio Harsfeld, grande Cláudio, falou que são 4 também, então já somos 5, 6. A hora o Cabaleiro falou, já somos 7. Pronto, já tem recurso na parada aí. Boa. Que bom que vocês concordaram comigo. Ó, Rani Leila também. Então ninguém tá concordando com essa história, não. Então esse gabarito vai mudar, hein? Este mudará. Agora, peitilho não, né, gente? Peitilho é o negócio da roupa, né? Aquele pedaço da roupa aqui que segura, chama peitilho, né? O negócio. Então, não é. Ele não usou peitilho
ironicamente. É o nome do pedacinho da roupa ali, né? A forma verbal erravam foi emprego no texto com sentido de vaguear. Sim, os errantes nessa terra não é erravam no sentido de não acertavam, né? Você sabe que, aliás, eu descobri o significado dessa palavra erravam quando eu era moleque. Eu jogava um jogo, olha só, eu não sei nem se, cara, quanto tempo eu tenho de live ainda, nem sei. Não sei que hora eu comecei, mas eu jogava um jogo chamado. Espero que vocês enviem recursos porque eu não sei fazer isso. Ah, Gustavo, me parece que abre no site lá. Você entra com a sua senha lá e manda. Mas eu jogava um jogo chamado Hero Quest. Hero Quest. Era o primeiro jogo de RPG, era RPG de tabuleiro. Depois a gente começou a jogar Dragon. Jogava. Como chamava? O Dungeons Dragons, enfim. Mas no Hero Quest tinha um monstro errante. Né? Eu tinha o quê? 10, 11 anos de idade. Um monstro errante. Eu falei, como monstro errante? Aí que eu descobri que era um errante. Achei bonita a palavra, né? O que errar, que é andar a esmo por aí, né? Ah lá, com 11 anos de idade, rapaz, jogava RPG, jogo de nerd, né? Jogo de nerd. A linguagem observada no texto é típica de textos literários, questãozinha blá, né? Blá do blá do blá do blá do blá. Por quê? Claro que é uma linguagem típica de texto literário, porque é um texto literário. Agora, o que eles entendem por linguagem típica de textos literários? Cara, Machado ou o próprio Mário de Andrade, vamos dizer, ao escrever na língua brasileira, né? Machado ou Clarice? Eu vou dizer então que não, escrever de acordo com a normativa não é típico de textos literários. Então Camões não é literatura? Machado não é literatura? Uai, coisa doida, né? Linguagem típica de texto literário. Então assim, o que eu acredito que eles tenham... A Letícia falou bem blá mesmo. Não é? Acredito que ele quer dizer assim, não a linguagem, a linguística, as palavras, mas a estrutura textual. Creio eu que era aí que ele estava pensando, mas não se expressou muito bem. Para pensar numa justificativa para essa questão. O que o cara estava pensando na cabeça quando quis perguntar isso, né? Uma narração, com diálogos. Isso é típico do texto literário. Acho que foi isso que ele quis. Mas enfim, correto. Deu como correto também. Não tem muito que não ser. Vamos lá. Os vocábulos porventura e de certo são sinônimos. Pelo contrário. Ô, meu amigo. Porventura é talvez, né? Uma possibilidade. De certo é ali. Na certeza, pumba. Bacana também essa do Lia com valor possessivo. Cara, mais uma vez. Quem fez o nosso curso de CACD completo, curso de simulados, cara, foi na certeza. Porque tem muitas questões. Todas as questões de gramática aqui, gramaticais, tem correspondentes no nosso curso de simulados. Cara, a gente fica muito feliz quando isso acontece. Muito feliz. Né? O curso está ali atualizadinho. Você pode fazer. Foi mal na prova? Quer já começar a estudar para o ano que vem? Pega ali o curso já CACD completo. O link está na bio. Curso de simulados. Em breve essas questões estarão lá. Se você compra mais atualização, é lá. Quem já está lá vai receber a atualização. Se você já tem o curso, aliás, o curso vai estar atualizado logo. Assim que sair o gabarito oficial, eu já vou subir as questões novas ali no final dos simulados, ali na parte de provas anteriores, já vou subir as questões novas. O pronome Lia com valor possessivo, com certeza. Vamos ver aqui, ó. O ombro direito, com 50,75 dá para passar? Não faço ideia. Acho que dá, hein? 50, Gustavo? Acho que dá, tá maior do que a nota do ano passado, né? Eu não sei como o pessoal foi nas outras matérias, não sei. Mas eu acho que 50, ó, eu estudaria, hein? Porque a nota vai sair só na terça que vem. Rapaz, a nota é só na terça que vem pra prova ser no sábado. Não dá pra brincar, não. 50, manda ver, segue no estudo, velho. 50? Fala aí, pessoal, quanto que vocês fizeram? Vai falando aí, ó, quantos pontos vocês fizeram, que daí vocês mesmos já tem uma média aí, ó. Gustavo fez 50. Eu tive um aluno aqui que falou que fez 46,75 também, acho que uma coisa por aí.
Então, ó, o Gustavo já tá na área, porque esse 46 já tá bem para baixo. 46 eu acho que pouco provável. Mas o que eu quero falar desse Lê com valor possessivo aqui. Para quem tá chegando agora, ó, eu tô no texto do Conto de Natal, do Mário de Andrade, na segunda questão do texto, no item 2, do Lê como pronome possessivo, na linha 17. O ombro direito mais baixo que o outro parecia suportar forte peso. E quem lhe visse as costas da mão. Olha aí. Olha aí. Às vezes o cara pega e fala, e quem lhe visse? Ah, quem visse ele. Tem um erro de regência aí, mas é quem visse ele. Não! Vai no todo. Quem lhe visse as costas das mãos. Então, quer dizer, quem visse as costas das mãos dele. Esse lhe com claríssimo valor possessivo. Possessivo. Esse lhe, claríssimo valor possessivo. Muito bom, muito bom. E quem fez o curso de simulado já tem isso assim, ó, puff, na caruda. No período, tinham vindo de Londres as marcas do cotilhão e corria que... Ah, de sujeito composto e posposto. Bela questão também. Coisa que, mais uma vez, cara... O pessoal que fez o curso de CACD tá rindo à toa quem fez os simulados, né? Quanto a gente não trabalha com sujeito composto, com sujeito posposto, né? Quantas questões de sujeito posposto não tem lá? Cara, martelo isso com vocês lá no curso, né? Martelo. Sujeito posposto, sujeito oracional posposto, sujeito simples posposto, sujeito composto posposto, tem tudo lá. E sim, ó, tinham vindo de Londres as marcas do cotilhão. Sujeito, as marcas do cotilhão. As marcas do cotilhão tinham vindo de Londres. E quem que é o sujeito do corria? Sujeito oracional. Oração subordinada substantiva subjetiva, a quem for apegado a nomenclaturas, mas podemos falar de sujeito oracional. Isso corria, né? Para quem quer o isso, corria que as prendas seriam de sublimado gosto e valor. Então, isso, essa oração, é o sujeito do corria. Então, o sujeito do tinham vindo, as marcas do cotilhão, posposto. Sujeito do corria, a oração posterior, que as prendas seriam de sublimado gosto e valor, sujeito posposto. Então, sim, os dois têm sujeito posposto. Bela questão. Questãozinha de onde a onde? Aliás, cara, onde e aonde e uso dos porquês. Aqueles itenzinhos lá do início do estudo que às vezes o cara acaba esquecendo. Mais uma vez, claro, quem fez o curso de simulados não esqueceu, porque tem questão disso lá. Tem questão de uso dos porquês no simulado 1. Tem questão de uso dos porquês, né? E já no 2, se não me engano, tem também onde aonde. Então são questões simples, que às vezes a gente fala, mas isso aqui é simples demais. Mas acaba caindo, né? Como calcular o item que errei 2? Não faço ideia, cara. O pessoal te ajuda aí. Caco, você foi vidente nessa prova. Cara, não é uma questão de evidência, é uma questão de análise. É uma questão de saber analisar, com certeza. Mas aí, se eu não souber fazer isso, eu não posso dar aula disso. Na verdade, não fiz mais que obrigação. Mas eles têm um padrão. Eles têm um padrão e estão mantendo esse padrão. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Né? Pra gente, a gente vai, né, segurando ali no padrão. Mudou de SESP para IADS, mas eles mantiveram. Agora, o pessoal te ajuda aí, o Guilherme Muniz. Cara, essa parte de cálculo, de estatística, eu só sei português, cara. Eu só sei português, só sei uma coisa na minha vida. Onde aonde? Sim, na linha 39, né? Olha lá. Onde irás hoje? Opa, olha o verbo ir aí, indicando movimento. Você vai a algum lugar. Então, aonde irás hoje? Com certeza, é o aonde. O aonde. Nossa querida Chaya Pinhovna. Chaya Pinhovna, em Perto do Coração Selvagem. Para quem não sabe do que eu estou falando de Clarice Lispector, também conhecida como Chaya Pinhovna Lispector, que é o nome
o nome dela mesmo, né? Clarice, né? Nossa querida Shaya Pinhovna. Cara, ler Clarice é difícil, né? Não é uma leitura simples. Mas posso falar mais uma vez? Posso falar? Quem fez o curso do CACD completo tem um simulado que a gente explora a Clarice até o talo. Né? A gente lê Clarice, a gente lê juntos o conto todinho lá, lendo, entendendo, falo dessa ideia que é da Clarice, a questão do psicológico, como é ler Clarice, né? Qual simulado que é? Deve ser o 11 ou o 12, né? Que a gente entra em Clarice, eu não lembro exatamente cada simulado que é. Mas, cara, riu à toa. Quem fez o curso de simulados riu à toa e você ainda pode fazê-lo para o ano que vem, caso você não seja aprovado esse ano. Essas questões aqui vão ser atualizadas. Não vai ser outro curso, eu vou atualizar o que está lá. Então, quem já está lá vai ter a atualização. Alternância entre essa primeira questão do texto da Clarice também é uma que me deixou cabreirinho, assim, sabe? A alternância entre a primeira e a terceira pessoas do discurso ao longo do texto, que há essa alternância, reflete a oscilação da personagem narradora em sua relação consigo mesma. Ora sente-se mais próxima e dona de si, ora sente-se distante e apartada de si mesma. Cara, eu fui fazendo isso. Ó, o Gustavo tá ajudando aí o Guilherme. Isso aí, vai ajudando aí, Gustavo. Vocês sabem melhor aí como faz essa questão de pontuação. Eu fui nessa questão, eu coloquei, falei certo, errado, certo, errado, certo, errado, certo, não, errado. Eu fui meio assim, fiquei numa dúvida cruel, né? E tava esperando o gabarito dela. Porque eu vejo uma possível justificativa para certo aí. Para mim, essa questão, eu sugeriria nem uma troca de gabarito como na outra. A outra do judeu lá, troca de gabarito. Mas essa, eu sugeriria uma anulação. Uma anulação. Porque há, de fato, essa troca de primeira e terceira pessoa, um pouco de febre, mas a verdade é que tenho mesmo os olhos brilhantes. De repente, então, ela pensava muito rapidamente. E há, né, essa força e essa fraqueza, batidas desordenadas do coração. Então tem momentos de fato, né? Então no momento ela fala, perco a consciência, mas não importa. Encontro a maior serenidade na alucinação. Então tem momentos, e dá para usar esses momentos até no recurso, existem sim momentos em que ela vai mostrar essa força. Até na própria alucinação dela, ela encontra a serenidade, ela encontra a paz, né? Mas ela também tem aquela angústia, o medo. Lá no começo, na linha 4 já tem, né? A força e a fraqueza. Então, cara, sim, há momentos em que ela se sente próxima, dona de si, momentos que ela está mais distante, apartada. E há essa oscilação entre primeira e terceira pessoa. Então, é uma análise possível. É uma análise possível essa leitura de a primeira e a terceira pessoa reproduzirem essa angústia dele, da personagem narradora, de ora ser mais presente e ora se sentir apartada de si. Eu acho que as duas leituras são possíveis aí. Essa aqui eu sugeriria uma anulação de gabarito. Uma anulação. Sugeriria mesmo, tá? Então, assim, as duas que eu sugeriria. A primeira questão do item do conto de Natal, né? Da possível supor que o diálogo que ocorre no texto é entre um judeu recém-chegado e um oriental, que não vejo essa justificativa do judeu, assim como muitos que estavam aqui no momento e colocaram também não, também não, também não, também não. E essa que eu vejo uma possibilidade dessa leitura, sim. E olha que é uma leitura que me agrada, inclusive, me agrada mesmo. As outras estão tudo bem. No trecho Quem Sou? Bem, isso já é demais. Fica explícito o temperamento reservado da personagem, seu reticente por não. Ela não fala assim, isso já é demais. Ele sugere o que aqui na questão? Uma leitura de
Não, aí já é demais, tá querendo saber demais. Não vou dizer quem sou. E não é essa leitura, né? É a. Ó, Rui César Saldanha, também não. Ele deve estar falando aqui do gabarito da questão da Clarice, né? Também não concorda aí, boa. Mas esse aí do Isso Já É Demais, não. Cara, já é demais. Nem eu mesmo sei quem eu sou. A ideia é essa, não é se é demais eu não vou te falar. Cara, quem eu sou, bom, aí também já é demais eu saber definir quem eu sou. Também não tenho como, né? Correto, errado, aliás, o item, correto gabarito. No texto, o personagem é descrito, a personagem é descrita como uma pessoa que tem olhos brilhantes. Essa força, essa fraqueza batida, ao mesmo tempo que tem a força do mal. Não, quem tem a força do mal é a imaginação. É a imaginação. Cadê ali nas linhas 10 e 11? Na imaginação, que só ela tem a força do mal, apenas a visão. É um porquê, esse que é explicativo, né? E na imaginação, porque só ela tem a força do mal, só a imaginação tem a força do mal, certo? Então, é a imaginação aqui no item 3. A piedade, segundo a personagem, está para ela assim como o medo e o desejo para determinadas pessoas. Sim, isso aí estamos lá na linha 46. E o que me sustenta contra o mundo, assim como alguém que vive pelo desejo, a piedade é a minha forma de amor, de ódio e de comunicação. É o que me sustenta contra o mundo. Assim como alguém vive pelo desejo, outro pelo medo. Então sim, alguns vivem pelo desejo, outros pelo medo, eu pela minha piedade. Corretíssimo. Na questão da reescrita, item 8, questão 8 para mim, que estou com a prova B. Para você, eu não sei qual é. É a prova o texto da Clarice, questão 2, o texto da Clarice, item 1. A questão da reescrita. Em um primeiro momento, não, no primeiro. Quem se refere esse no primeiro? Boa, hein? Bom item esse. Porque se no primeiro o quê? Eu faria até diferente, eu nem faria uma questão de reescrita aí não. Eu faria uma questão de referente nesse no primeiro. Né? E colocaria um Zé qualquer aqui. Mas cadê aqui o no primeiro que eu vou mostrar para vocês? Na linhas 8 e 10. Por quê? Se a gente pega só... Eu gosto dessas questões, cara. Que não dá para olhar só pro trecho. Você tem que olhar pro texto. Questão inteligente. Questão que cobra atenção. Para entender o referente do nesse no primeiro, a gente precisa vir de lá de cima. Da linha 5. Quando a brisa leve, a brisa de verão, batia no seu corpo, todo ele estremecia de frio e calor. E então ela pensava muito rapidamente, sem poder parar de inventar. Então, quando a brisa batia no corpo, ela pensava. Sempre a mesma queda, nem o mal, nem a imaginação. No primeiro, ou seja, lá no primeiro, no corpo, que é no centro final, a sensação, simples, sem adjetivos, tão cega quanto uma pedra rolando. E na imaginação, que só ela tem a força do mal, apenas a visão engrandecida e transformada. Então esse no primeiro não é em um primeiro momento, é no corpo, no primeiro, ali no corpo, que ela sente. Muito bom. Então, erradaço já. E pedra rolando para pedra que rola, eu também desconfiaria desse trecho. A pedra rolando tem a pedra na ação. Uma pedra que rola, eu já... Assim, daria para discutir se uma pedra que rola é uma pedra necessariamente rolando, né? É uma pedra que pode rolar, né? Uma luz que acende não necessariamente é uma luz que está acesa no momento. Essa luz acende, mas agora ela está apagada. Né? Essa pedra rola, mas agora ela não está rolando, certo? Então já veria aí. Mas sutilezas à parte, no primeiro já resolvemos. No item 8, no item 2, a questão 8 em ambos os trechos. Perdido, pois, o gosto de imaginar pois ninguém se faz essas perguntas. E a conjunção pois está empregada no sentido de por quanto. Não, no primeiro não. Por quanto é igual a por quê, né? No segundo é conclusivo. É perdido, então, o gosto de imaginar. Né? Na linha 16, ela só veria o que já possuía dentro de si. Perdido, então, o gosto de imaginar é conclusivo. Não há sentido de por quanto é explicativo.
Agora, por que separado e por que junto? Não dá pra errar essa, né? Se confundiu, primeiro, você não fez meu curso. Né? Porque no curso, apesar de a gente ainda tem. Mas vai lá no meu canal do YouTube. O canal do YouTube tem uma playlist chamada Sequência de Estudos. Tem a sequência de estudos. Logo no comecinho, acho que é o primeiro vídeo da playlist Sequência de Estudos. Tem lá, uso dos porquês. Dá uma olhada lá. Ah, Caco, mas é ponto final. Se tem ponto final, não é porque é separado? Porque tem ponto final? Cara, você ainda tá nessa. Você ainda tá nessa. Passou da hora de fazer meu curso. Mas lá pelo YouTube a gente resolve. Não, esse tiro de por qual razão, aí pelo qual. Né? Deixa eu ver se eu pelo qual agora me esqueci. 41. Nada escapa à perfeição das coisas. É essa a história de tudo. Mas isso é por qual razão. Isso não explica por qual razão eu me emociono quando Otávio. Então, por e o que? No sentido de qual razão aí. Lá no vídeo do YouTube eu explico pra você. Escolher novas verdades representa o sentido máximo da liberdade. O que me pegou aí nesse item, que me fez colocar errado, e o gabarito veio também como errado, foi esse sentido máximo da liberdade. Muito além do texto, né? Na liberdade, como ela diz ali na linha 13, mesmo na liberdade, quando ela escolhia alegre novas veredas, reconhecia depois ser livre era seguir-se, afinal. Agora, o sentido máximo da liberdade é esse? Não vejo isso no texto, não. Poemita do José Bonifácio, já chegando aos finalmente, o do Fortuna, da qual falamos no início dessa live de improviso aqui para vocês, em que logo no item 1 ele ele substitui, né, fortuna por riqueza arbitrária. Não, cara, fortuna é o destino mesmo, o acaso, né? Aliás, o item 2 responde o item 1. Percebe? O item 2, a palavra fado é semanticamente próxima de fortuna. Sim, por isso que o item 1 está errado, porque não é fortuna de riqueza. Pronto. Então o item 1 e 2, cara, é justificativa de um justifica o outro. Ao repetir meu nome, José Bonifácio luta contra seu esquecimento por meio do apelo ao sacrifício pela pátria. Não, pelo contrário, ele está falando, cara, eu não vou matar ninguém. Eu não vou matar ninguém, eu não vou prejudicar ninguém. Nunca a viúva há de pedir-me o esposo, nem seu pai a criança. Quer dizer, nenhuma viúva vai cobrar de mim o esposo dela. Nenhuma criança vai cobrar de mim o pai. Eu não vou matar ninguém. Que o meu nome acabe, para sempre, acabe, se para libertar do eterno ouvido, do eterno esquecimento, forem precisos crimes. Cara, se eu precisar fazer um crime para o meu nome não cair no esquecimento, cara, que meu nome acabe, mas eu não vou cometer crime para o meu nome não ser esquecido. Belo poema, José Bonifácio. Belo poema, belo poema. Então, é o contrário justamente do que ele diz aqui na questão. Nas duas últimas estrofes, o autor expressa sua visão de que o Brasil poderia ter sido rival econômico do velho continente, mas se tornou presa de aves de rapina, assim as cruéis arpias, né? As cruéis arpias. E, corretíssimo também aí, e o item 10, então, graça aranha, emoção estética na arte moderna. Na linha 21, a palavra desencadeada tem o sentido de reação em cadeia, gerada pela fantasia íntima. Não. Na linha 21 temos ali, cada um é livre de criar e manifestar o seu sonho. A sua fantasia íntima, desencadeada de toda regra, de toda sanção, livre, liberta de toda regra, de toda sanção. Apesar do subjetivismo e objetivismo serem conceitos distintos e opostos, o autor opina que a liberdade permite a transformação do primeiro no segundo. Sim, está lá na linha 28. Aqui está tudo tranquilo, né? O autor ressalta a importância da alegria como método de superação da tristeza e da melancolia. Não. Método de superação da tristeza e da melancolia. Não é isso. Olha o que a gente tem. Já analisou a segunda questão do Gonçalves Magano? Cara, eu já.
Já foi tudo aqui. Foi no comecinho, depois você volta ali. Eu vou deixar salva a live aqui. Ave de rapina, sim, Heraldo. É arpia. Arpia. É ave de rapina. Aquele que tem, parece uma coruja, né? Uma cara estranha, uma cara de coruja. Onde eu tava aqui, na linha 30. Ah, como ele diz, não é verdade que é um esforço de libertação dessa melancolia racial. E a poesia se desforra na amargura do humorismo, que é uma expressão de desencantamento, um permanente sarcasmo contra o que é e não devia ser, quase uma arte de vencidos. Então o que a gente tem aí? Esse humor da poesia, não aquela, vamos com alegria para esquecer isso tudo. Não, isso aí é de fato aquele sarcasmo, aquela ironia do humor poético, mas é isso, pelo sarcasmo. E a ideia contida no último período do texto indica que a arte tem função metafórica no sentido etimológico de transporte, é o que ele diz, né? Que a arte nos transporte pelos sentimentos vagos, das formas, das cores, dos sons. Então a arte é um meio de transporte por isso tudo. Beleza? Cara, é isso. Então o que eu vejo aqui de pontos? Como eu destaquei, o que eu vejo assim possível de mudança? O do judeu sem chegar, essa aqui sugiro realmente uma mudança de gabarito. E o da personagem narradora, ora se sente próxima de si, ora distante de si. Eu vejo sim a possibilidade dessa leitura. Então, eu acredito que vamos ter aí uma anulação de gabarito. A manutenção, porque a troca também para certo. Eu gosto da resposta correta para essa pergunta. Eu gosto da resposta correta. Mas é bem uma possível leitura. É uma possível leitura. Não tem nada determinando isso. Mas é uma possível leitura. Né? Num campo mais subjetivo é uma possível leitura. Então eu sugiro aí uma anulação. Beleza, meus queridos, vamos lá, já vai acabar meu tempo aqui da live. Passaram algumas perguntas aí que eu não consegui ver ou responder, mas é que vai acabar meu tempo aqui. Mas é isso. Então, acabei fazendo uma live de improviso aqui para vocês. Vou deixar salvo aqui. Deixem aí nos comentários, né, o que vocês acharam, se vocês concordam com essas possibilidades de mudanças ou não. Alguma outra aí que, de repente, fala, poxa, essa aqui também não gostei não, enfim... E vai deixando aí as notas de vocês. Alguns já deixaram as notas aí nos comentários. De repente a gente consegue ter uma base aí. Beleza? Então é isso. Valeuzão a todos. Agora são 11 horas e 38 minutos. E eu vou me despedindo. Um grande abraço para vocês. E bora para a segunda fase. Ou então, bora estudar para o ano que vem. O que não pode é deixar a peteca cair. Abração, pessoal. Tchau, tchau.